Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre o Sistema Eletrônico de Informações, SEI. E nesta aula nós vamos especificamente conhecer de forma mais aprofundada os dois principais blocos no sentido de acessibilidade a processos na nossa caixa, tá? Que será o bloco dos processos recebidos e o bloco dos processos gerados, tá? Um dos detalhes, né, um dos destaques, tá? Desses blocos, tá? Está relacionado à informação da quantidade de processos, né, que cada bloco tem. Como nós vimos, ele anota na parte superior a quantidade de registro que cada um desses blocos possui, tá? Esses blocos também permitem que a gestão dos processos que estão nele aconteça por lotes, né? Então, se, por exemplo, eu quisesse encerrar todos os processos que estão neste bloco, eu marcaria esse botão, né? O sistema selecionaria toda a coluna e aí, com base e utilizando aqueles botões indicados na parte superior, né, que nós vamos ver na próxima aula, poderíamos realizar ações com esses processos de forma simultânea, tá bom? Não é o que nós vamos ver agora, né? Vamos ver detalhadamente só as possibilidades, tá? Uma outra coluna que nós temos, tá? É esta aqui, que em alguns processos está vazia, mas em alguns processos possui alguns ícones, né? E vamos conhecer as possibilidades desses ícones, tá? Esse primeiro ícone, né, que é o triângulo amarelo com esse sinal de exclamação, tá? Se eu passar o mouse em cima, ele vai me dizer, ó, um documento foi incluído ou assinado neste processo, né? E isso aconteceu sem que eu tenha aberto ainda este processo, ou seja, desde a última vez que eu abri esse processo até agora, né? Houve uma ação dentro dele, uma ação nova, seja uma inclusão de documento, seja a assinatura de algum documento que eu ainda não tomei conhecimento, tá? Então esse triângulo funciona como um alerta. Olha, já teve uma nova ação neste processo, tá? E para conhecer, claro que nós precisaríamos entrar neste processo. Se nós clicarmos sobre esse número, o sistema vai nos direcionar para uma outra parte, né, uma outra página, onde nós poderemos, tá, conhecer toda essa, fazer, né, executar toda a gestão do processo em si, tá bom? Os detalhes sobre a gestão nós vamos conhecer em uma outra aula. Por enquanto vamos conhecer ali especificamente mais alguns detalhes desses dois blocos. Uma outra informação importante está relacionado a que aquele sinal de alerta que era deste processo que nós acabamos de ingressar, ele desaparece quando eu acesso, né? Vamos dar uma olhada aqui de novo, ó. Processo que começa com 007, né? Se eu, está com o alerta. Se eu acessar esse processo, acessei, quando eu voltar, perceba que eu não preciso nem abrir o documento, ó. Basicamente, eu só abri, né, aqui o processo. Quando eu voltar para a página anterior, aquele processo, ó, já não mais consta nele, né, esse sinal, esse triângulo que indica que houve, né, uma alteração, seja incluindo um documento ou assinando qualquer um dos documentos, tá? Um outro detalhe relevante, né, que o SEI ele apresenta para gente quando acessamos um processo, né, naquela sessão, ou seja, nesse momento em que eu estou logado, né, autenticado no sistema, em qual processo ou processos eu estou trabalhando. Então perceba que ele destaca na cor azul os dois processos que eu abri, tá? Então se eu abrir um terceiro processo, esse destaque também se dará a este processo,
tá bom? Vamos conhecer e rolar mais abaixo, tá? Uma outra coluna que nós temos aqui, senhores, tá? É essa coluna aqui, ó, que na maioria dos processos está em branco, mas, por exemplo, nesse processo, ó, nós temos aqui, ó, um número. Que número é esse? É o CPF. CPF da pessoa para o qual este processo foi atribuído. O que é isso? Atribuir um processo a uma pessoa. Vamos ver uma aula específica. Por enquanto, tenham isso em mente. Nós poderemos atribuir um processo, qualquer que seja ele, a um determinado usuário desta caixa, tá? Especificamente desta caixa. Aqui eu consigo atribuir para qualquer um dos usuários desta caixa. Vamos ver depois como isso acontece. Mais um dos ícones que nós temos disponíveis também nesta coluna é esse outro ícone, né? Que significa que nós temos que neste processo fazer a devolução obrigatória para o órgão que nos enviou, tá? Para o órgão que nos remeteu. Então, nós não vamos conseguir neste processo simplesmente encerrar ele na nossa caixa. Nós deveremos obrigatoriamente devolvê-lo ao órgão que encaminhou esse processo para nós com essa condição de devolução, tá? Obrigatória, tá? E mais um ícone que nós temos aqui aparecendo nesta coluna é este ícone, tá? Que são, perceba a similaridade deste ícone com este botão, ó, que é o botão anotações. Então aqui neste processo nós temos algumas anotações, né? E aqui tá escrita, né? Passei o mouse sobre ele, tá apontando aí qual é a anotação que foi feita, né? Normalmente é usado para fazer, né, ali apontamentos para ações que aquele processo requer na gestão dele, tá? Toda essa gama de ícones que nós vimos no bloco dos processos recebidos também poderá estar aqui no bloco dos processos gerados, inclusive, tá? Aquela situação que eu comentei do CPF, que vai atribuir a um usuário desta caixa, né, a responsabilidade por esse processo especificamente, tá bom? Então, conhecemos aí os principais, né, as principais informações que esses dois blocos, né, podem ter, ok? Vamos nos aprofundar agora especificamente, tá? Num processo, conhecer de forma mais resumida, né, o que nós podemos fazer com um processo, tendo por base o bloco de controle de processos, tá? Que é este bloco no canto superior. Senhores, a primeira coisa que nós temos que estar em mente é que essa organização de bloco de recebidos e gerados, ela pode ser alterada. A gente pode organizar isso num único grande bloco, tá? Clicando aqui, ó, no botão visualização detalhada. Se eu clicar nesse botão, isso é um botão, apesar de ser escrito, todos aqueles processos que estavam na minha caixa, organizados entre recebidos e gerados, passam a estar aqui na minha lista de processos. E agora, olha só, nós temos nessa lista 54 registros, que é exatamente a soma dos recebidos com os gerados, tá? E ele organiza aqui para mim todos, né, numa ordem de quantidade de dias da última movimentação que esse processo teve. Então perceba, ó, primeiro processo tá aqui, tem mais de 1000 dias que aconteceu a última movimentação, até este processo que tem apenas um dia em que ele teve alguma movimentação, tá? E ele me traz na coluna anotação já as informações de anotação que eventualmente
esse processo tenha, tá bom? Talvez você, usuário, prefira trabalhar a sua tela desta forma. Pronto, é assim, é por meio do botão visualização detalhada que vocês conseguirão acessar. Vocês podem também alterar e retornar para aquele outro formato. É um formato mais usual, ok? Que é visualização resumida. Então perceba que o mesmo botão que é em um momento visualização detalhada, depois ele vira visualização resumida, tá bom? E é o formato, né? Vamos dizer assim, padrão que o SEI apresenta para nós, tá bom? Nós também, como os senhores viram, né? Eu falei, olha, que número é esse, né? Esse número é o número, né? Do CPF da pessoa com responsabilidade por aquele processo, né? Então vocês chegam para trabalhar aí na caixa de vocês, pode ser que o gestor fale, olha, pessoal, se preocupem com os processos que estão, né, atribuídos a vocês. Poxa, mas tem muito processo aqui nessa caixa, como é que eu faço para só enxergar os meus? Simples, né? Só clicar aqui, ó, nesse botão, ver processos atribuídos a mim. Clicou nele, olha, só vai aparecer, seja no bloco de recebidos ou gerado, aqueles processos que estão atribuídos a você, para que você possa trabalhar neles, tá bom? Isso facilita o dia a dia dos senhores, ok? Para retirar essa condição, é só clicar no X ali, ó, que acabou de aparecer, que ele vai listar todos os processos, né, que existem, tá? Existe ainda uma outra funcionalidade, né, que a gente não viu aqui o botão, que é o marcador. Vou adicionar um marcador para esse processo, tá? Como é que eu adiciono o marcador? Ó, este botão aqui, ó, é o botão de adicionar marcador. É uma espécie de organizador dos processos. Tipo, eu quero separar os processos que já estão prontos para avaliação do meu chefe, né? Pensa assim, meu chefe, ele organizou aqui a sessão dessa forma e todos os marcadores na cor azul são para que ele faça a avaliação. Marcadores na cor amarela significa que está sendo avaliado ainda por algum usuário nessa caixa. Então eu vou botar aqui, ó, marcador, escolho a cor, né? Falei azul, né? Então, ó, olha, o azul está em estudo, então eu vou aqui, ó, e faço uma anotação para esse conteúdo e clico em salvar, tá? Então pronto, ó, perceba que agora, ó, este processo tem agora um marcador, ó, que significa em estudo, né? Vamos, esse processo agora, peraí. Este processo agora, né? Vou marcar ele, adicionar marcador, ó. Adicionar marcador. Eu posso vir aqui, ó, em criar um novo marcador, tá? E aí eu vou usar qual é a cor que eu quero para esse marcador. Por exemplo, quero branco, né? O que significa o marcador branco? Vamos pensar aqui. Vai ser um processo sem necessidade de ação. Ninguém tem que fazer nada. Vai permanecer ali só por um tempo, por exemplo. Então vou salvar. Beleza, ó. Então agora eu tenho um marcador chamado na cor branca. Deixa eu alterar isso aqui, né? Tá. É que eu ia botar não há necessidade de ação, né? E aqui ficou não sem necessidade de ação. Mas entendam isso, tá? Os marcadores estão disponíveis para serem personalizados na caixa, em cada caixa que os senhores possuem, né? E aqui eu vou salvar. Pronto, ó. Este processo agora, ó, contém um marcador branco que está lá escrito o que significa. Então, o marcador funciona como uma forma de gestão do processo, tá? Vamos conhecer mais um dos botões de controle de processo, tá? Vamos conhecer da esquerda para da direita. Nós já vimos os processos atribuídos a mim, ver por marcadores, e agora a outra opção é ver por tipo de processo, tá? Então nós temos aí esses tipos de processos. Quando você vai gerar um processo, tá? Você sempre seleciona, né, qual é o tipo daquele processo, ok? E nessa minha caixa, aqui na caixa de Infodir, eu tenho 4 tipos de processo. Processos de licitação, tem um.
Processos de licitação, plano de aquisições, eu tenho um também. E tenho processos de comunicação externa, e 10 processos de comunicação externa e 42 processos de comunicação interna, né? Normalmente é interna entre as caixas dos setores da Polícia Militar, externa, comunicação que vai sair do órgão Polícia Militar e tramitar em outros órgãos. Às vezes vai para a Secretaria de Segurança Pública, às vezes é encaminhado algo para a SEDUC, para qualquer um dos órgãos fora da Polícia Militar. Então a gente geraria um processo de comunicação externa, tá bom? Voltando, conhecemos todos esses 4 botões, sabemos para o que eles servem. Vamos conhecer também agora os ícones, né? E a lista de botões da parte superior do bloco de controle de processos, tá? Começando pelo primeiro botão, que é enviar processo, né? Nós não vimos ainda como gerar um processo, mas depois que o processo ele é gerado, nós vamos ter aqui a opção de encaminhar esse processo para um outro setor, para uma outra caixa. Como fazer isso? Selecionamos o processo que nós queremos remeter, clicamos sobre esse botão enviar processo e na próxima etapa nós vamos aqui em unidades selecionar a unidade para a qual nós queremos enviar esse processo. Por exemplo, eu vou querer enviar esse processo que eu acabei de selecionar ali para nosso departamento de redes aqui na própria diretoria de informática. Então eu vou dizer aqui, ó, PM-Dinfo Rede. Então aqui, ó, PM-Dinfo Redes, que é o departamento de redes, tá? E seria fazer o que agora para enviar para lá? Aí nós temos que pensar na seguinte situação, porque nós podemos ainda configurar detalhadamente esse envio. Vamos ver agora como configurar de forma mais detalhada. Na parte inferior, os senhores têm a opção para marcar, ó, manter processo aberto na unidade atual. Por quê? Porque por padrão, se vocês não marcarem aqui, quando clicar no botão enviar, esse processo que estava ali, naquele bloco de recebidos, ele vai ser enviado e vai desaparecer daquela lista, né? Mas às vezes eu quero que esse processo fique ali, porque eu ainda não encerrei toda a gestão desse processo, preciso ainda atuar nele. Então antes de clicar em enviar, vou marcar manter o processo aberto na unidade atual, que é na unidade onde ele está, que é aqui, ó, na caixa de Infodir, né? Se nós aqui tivermos feito anotações e essas anotações têm como finalidade apenas a gestão ou o tratamento apenas entre nós, usuários desta caixa, nós também podemos solicitar que no ato do envio as anotações que esses processos recebeu sejam retiradas, né? Vamos ver daqui a pouco como criar uma anotação para um processo, tá? E também podemos sugerir que seja enviado um e-mail de notificação, tá? Para setor para onde esse processo está sendo enviado, ok? Por último, nós temos a opção de solicitar um retorno programado. O que é um retorno programado? Lembra daquele ícone na página anterior, que é uma seta para a direita e uma seta para a esquerda vermelha? Vou mostrar lá, ó. Esse aqui, ó, tá? Esse ícone indica que esse processo, quem enviou, né, utilizou a ferramenta denominada o quê? Opa, espera aí um momento. A ferramenta, ó, retorno programado, tá? Selecionar uma dessas duas opções, tá? Fará com que aquele ícone apareça para a unidade, né, ou para o setor que vai receber esse processo, tá? Só mais um detalhe que eu acabei deixando de passar, nós podemos selecionar mais de uma unidade para fazer um envio, vamos dizer assim, por atacado, né? Eu posso enviar para vários endereços, eu posso enviar para várias unidades. Então eu poderia enviar também, por exemplo, o nosso setor de desenvolvimento, PM, Dinfo, ó, Dev. Então, ó, esse processo vai ser enviado tanto para redes quanto para Dev, né? Dependendo da necessidade que nós tenhamos aqui, tá
tá bom? Se eu quiser manter eles aqui aberto ainda, marca essa caixa. Se eu quiser remover a anotação, marca essa caixa. Se eu quiser notificar, marca essa caixa. Se eu não quiser estabelecer um retorno programado, eu não seleciono isso aqui e clico no botão enviar. Pronto, enviou, esse processo vai ser direcionado e vai passar a constar lá no bloco de processos recebidos dessas duas caixas, desses dois setores, né? Dessas duas unidades, tá bom? Conhecemos então o botão enviar processo. Tem mais alguns detalhes que nós veremos mais à frente. Mas por enquanto, de uma forma mais geral, é isso. Temos também aqui, ó, o outro ícone que é atualizar andamento. Qual é a principal função, pessoal, desse botão, tá? Vou mostrar aqui para os senhores um processo, né? Então o processo, ó, ele tem aqui dentro dele, ó, esse é o número do processo. E na raiz do processo, vinculado a ele, vários documentos, ó. Então aqui nós temos uma portaria, um despacho, um ofício. Então vamos ver aqui, ó. Quem produziu a portaria? Olha aqui a indicação da unidade. PM Shen, né? Que é o chefe do Estado-Maior-Geral. É um setor aqui na corporação. Quem produziu esse despacho? PM Shen. Também foi feito lá. E esse ofício? Também lá. Já esse despacho, ó, já foi feito por outra unidade, ó. PM 3 BPM, que significa terceiro BPM, terceiro Batalhão de Polícia Militar, lá na caixa do comandante, ó. Comandante. Depois uma certidão na caixa lá do terceiro Batalhão, terceiro BPM, lá da P1, o outro setor. Também foi feito um despacho aqui, ó, para o CEPOF, para o setor administrativo. Depois um ofício para o DOF diretor. Então, cada unidade vai produzindo seus documentos que estão vinculados a um processo, certo? Ok. Contudo, é possível que nós queremos que uma informação neste processo seja gerada, mas que essa informação não esteja dentro de um documento. Então o SEI permite essa agilidade por meio deste botão, tá? Que é atualizar andamento. Então se nós viermos aqui, ó, abrir o processo, né? E se eu clicar naquele botão, ele também aparece aqui, ó. E uma das coisas que vocês vão ver, né? Os botões de controle de processo que ficam aqui na parte superior, normalmente estão repetidos quando nós entramos dentro dos processos, tá? Quando o processo está selecionado, tá? Ó, vários botões, dentre eles aquele mesmo botão, atualizar andamento. Se eu clicar aqui, ó, e colocar aqui, eu vou colocar uma informação aqui. Como eu tô aqui, ó, os senhores vão ver aqui, ó. Tá sendo feito um ofício aqui, só que ele ainda não está assinado, né? Depois eu mostro como é que faz para saber sobre isso. Eu vou botar uma informação aqui, ó. O ofício em processo. Eita. Em processo de elaboração. Elaboração. Pronto. Então, ó, vou atualizar o andamento. Salvar. Perceba aqui, ó, salvou. Foi adicionada alguma informação, algum documento no processo? Não, nenhuma, ó. Tá aqui, ó, não tem nada, né? Mas se vocês olharem aqui, ó, no histórico do processo, tá? Vai estar aqui a informação que nós acabamos de incluir, que foi, ó, ofício em processo de elaboração. Acabamos de incluir essa informação, né? E tem por finalidade de fazer isso, gerar uma informação no processo, sem que necessariamente um documento seja gerado, tá? Se nós clicarmos aqui em consultar andamento, ó, vou clicar nesse botão, ó. Tá vendo, ó? Viemos para cá. Essa tela é a tela do consultar andamento. Se nós clicarmos em ver completo, ó, histórico completo, ele aumenta a quantidade de informações que são as ações que aconteceram nesse processo. O que aconteceu nesse processo? Quem atuou nesse processo? Que horas isso aconteceu, né? Vai estar registrado, né? Tudo aqui, tudo que nós fazemos no processo, o sistema registra. A data, a hora, qual foi a unidade, quem foi o usuário que fez o quê e qual foi a ação realizada. No nosso caso aqui, a última informação foi essa, ó. No dia 24/2, a esse horário, na unidade tal,
o usuário, né, Douglas Marink, sou eu, acabei produzindo essa informação. O ofício em processo de elaboração. Tá bom? Então, para isso serve aquele botão lá, aquele ícone, né? Vou voltar aqui. Vou voltar aqui. Então, esta é a funcionalidade do botão atualizar andamento, tá bom? Um outro botão que nós temos é a atribuição de processo. Lembra que eu falei sobre o CPF, que fica vinculado ao processo? Isso é feito por aqui, ó. Esse processo não tem ninguém. Vou atribuir esse processo a mim aqui, por exemplo. Clico nesse botão. Ele está reconhecendo aqui a seleção. Agora vai. Clico nesse botão. Atribuir para, né? O sistema lista todos os usuários da minha caixa, né? Vai estar para mim mesmo. Salvar. Pronto. Agora esse processo, ó, passou a ter o meu CPF aqui ao lado. Está atribuído a mim esse processo. Agora, se eu clicar aqui atribuídos a mim, ó, esse processo já aparece aqui para mim. Tá bom? Então é isso, tá? Essa é a funcionalidade do botão. Espera aí, vamos atualizar aqui. Do botão ver processos atribuídos a mim, ok? Vamos lá. Próximo botão é o botão, ó, incluir em bloco. Como ele tem muito detalhe, nós vamos ver isso numa aula específica, tá? Sobrestar processo. Vamos ver na mesma aula. Concluir processo nessa unidade, tá? O que significa isso, pessoal? Significa que se eu adotei todas as providências que eu tinha que fazer nesse processo e não preciso enviar para ninguém, eu só marco ele, clico aqui em concluir processo nessa unidade, que esse processo vai sair da lista de processos recebidos, tá bom? Anotações, né? Já falamos dele. Por meio dele a gente consegue gerar uma anotação. Vou botar aqui uma anotação, ó. Está sendo elaborado, né? Posso marcar aqui uma prioridade, ele vai marcar a anotação vermelha. Vamos ver? Pronto, ó. Então tem aqui agora uma anotação, ó. Está sendo elaborado. Quem foi que fez a anotação? Fui eu, na data tal, na hora tal. E a gente pode também, ó, entendendo que não é mais necessário, né, esta anotação, depois excluir, tá, a anotação que está aqui feita, tá bom? Podemos excluir ela, tá? Então tá aqui, ó, né, foi feita, foi elaborada, podemos alterar e salvar novamente. Vamos voltar. Próximo botão, o botão acompanhamento especial. Nós vamos ver isso numa aula específica, porque esse botão contém uma série de funcionalidades, então não dá para falar nessa aula. O botão incluir documentos vai estar em uma aula específica também. O botão adicionar marcador nós já vimos, né? Adicionamos esse marcador branco, tá? E o botão de remover marcador. Se eu quiser retirar aqui, ó, vou clicar nele. É esse o marcador que ele tem. Clico em remover. Pronto, não tenho mais marcador nesse processo. Ele acabou de ser retirado, tá bom? O botão de controle de prazo, tá? Serve para a gente controlar os prazos, né? Vamos supor que eu, gestor, dei um prazo para que esse processo seja encerrado até segunda-feira, né? Próxima terça-feira. Então vem aqui, ó, controle de prazo. Digo, ó, quero em dias. Quantos dias? 3 dias, dias úteis. Salvar. Pronto, ó. Tá aqui o íconezinho e ele começa a indicar, ó, faltam 4 dias. Por que faltam 4 dias? Porque eu disse que eram dias úteis e amanhã, do momento que eu estou gravando essa aula, é domingo. Então essa data não está contada ainda, ok? E o último processo é processos com credenciais de acesso nessa unidade, que é para que nós gerimos, né, façamos a gestão de processos do tipo sigilosos, né? E aí sim, processos sigilosos vão estar vinculados a um CPF e só a pessoa desse CPF conseguirá abrir esse processo, né? Outras pessoas que não seja essa pessoa que vai ter lá vinculado o seu CPF, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui nós já vimos, é a parte de atribuição. Aqui nós estamos falando na parte de credenciamento de acesso, tá bom?
é uma outra ação que é realizada, que é um caso mais aprofundado, utilizado mais pela corregedoria, né? E os setores que trabalham com processos de investigação, tá bom? Então, era isso que nós tínhamos para ver nessa aula. Vimos como se comportam os blocos de processos recebidos e gerados e vimos os principais botões aqui do bloco controle de processos. Na próxima aula nós iremos aprofundar um pouco mais o conteúdo, tá? Mas falaremos aqui do bloco, né, de menus do SEI, esse bloco está à esquerda. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.